Convidar vocês a mais uma palavra de oração. Feche os seus olhos. Faça essa oração você mesmo e por nós. Nesse tempo de meditação, de reflexão na palavra de Deus. Faça isso nesse instante. Fale com o Senhor da sua expectativa de estar aqui, da sua alegria e da sua necessidade, do instante que você vive, você, sua família. Convido você a fazer essa oração e pedindo também para que Deus fale ao nosso coração um pouco mais nessa noite, acerca da nossa necessidade, acerca da vontade dEle para nós. Vamos fazer isso? Todos juntos? Feche os seus olhos, faça isso nesse momento. Obrigado, Deus, por estarmos aqui. Na tua casa, lugar chamado de casa de oração. Lugar de abrigo de parte da tua igreja, do teu povo. Esse povo que se chama pelo teu nome. Que te busca, que te adora, que procura te servir com integridade de vida, com novidade de vida. Todos nós que assim desejamos e precisamos do auxílio, do sustento, da graça e da misericórdia do Senhor, para que isso se torne realidade em nossas vidas todos os dias. Agora, Deus, diante da Tua palavra, que leremos mais uma vez nessa noite, suplicamos, ó Deus, que o Senhor continue a falar ao nosso coração e continue, ó Deus, a ser glorificado, ó Deus, na vida da Tua igreja. Aceite, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa exaltação. Nós cremos mesmo e declaramos que Tu és o grande Deus, o qual cantamos aqui. O Deus digno de honra, de glória, digno de que os Seus servos, todos nós, nos curvemos diante do Senhor, diante da Tua majestade, da Tua grandeza. Assim nós oramos agradecidos por todos nós aqui, pedindo por aqueles que aqui não estão, que por alguma razão não podem estar aqui, seja pela enfermidade, que o Senhor os cure, seja pelo desânimo, que o Senhor os reanime. Enfim, Senhor, Tu faças, ó Deus, assim, o Teu querer na vida do Teu povo e continue, ó Deus, a ministrar a mensagem Tua em nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 14 em diante. Na verdade, do 14 ao 18, eu quero ler este texto nesse instante. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Nós teremos esse texto aqui em exposição aqui para a gente, mas se você trouxe a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, mantenha ela aberta. A gente não pode também perder o costume de abrir a Bíblia, de examinar as Escrituras, de olhar, ver se aquilo que está sendo dito, se realmente está aqui, se faz sentido. Isso é extremamente importante para nós. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 14 a 18. Você também na sua casa vai ter o seu texto aí, na sua televisão, no seu smartphone, no seu computador, mas também peço isso, pegue sua Bíblia, abra ela aí para que você possa participar também. Por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. E que Deus abençoe a sua palavra lida mais uma vez nesse instante. E eu quero começar essa reflexão nesse instante falando ou dizendo aqui algo que ao longo de muito tempo da nossa vida como igreja talvez seja
uma mudança de olhar, de direção, uma quebra de paradigmas talvez. Eu quero afirmar para você o seguinte: não faça a diferença, não gaste mais tempo tentando fazer a diferença. A gente passou muito tempo ao longo da nossa história como igreja, lutando para tentar fazer a diferença. Eu quero dizer para você nessa noite o seguinte: não faça a diferença, seja a diferença. Seja a diferença. Porque nós passamos tanto tempo tentando fazer a diferença que nós nos esquecemos de ser essa diferença necessária. É sobre isso que eu quero falar com você nessa noite, é sobre isso que eu quero compartilhar uma mensagem com você nessa noite, e por isso que eu pedi para que você abra a sua Bíblia, porque acredito que tenha um título aí na sua Bíblia. Você que está com a sua Bíblia aberta, qual é o título desse texto que nós lemos aí, do versículo 14 em diante? Fala para mim, por favor. Pensa aí em casa, ou então procura em casa. Qual o título que tem aí na sua Bíblia? Olha só, que coisa simples, não é? Básica. O cristão deve esperar o Senhor, viver vida reta, estudar as Escrituras e crescer em graça e conhecimento, e crescer em Cristo. Coisa muito simples, que Pedro parece ter em mente aqui. Em outras palavras, tem muito mais de essência, tem muito mais do ser do que do fazer aqui. Na próxima quinta-feira, ao retomar aqui o estudo dos nossos, da vida e carreira, falando de alguns personagens que terminaram bem e outros que terminaram mal, eu vou falar sobre Sansão. Nós vamos estudar aqui sobre Sansão. E Sansão gastou muito tempo da sua vida, na verdade toda a sua força, todo o seu desprendimento, a sua coragem, tentando fazer algo, mas Sansão se esqueceu de ser. Sansão se esqueceu de quem ele era, de que povo pertencia. Passou a vida inteira fazendo coisas. O que a gente vê na história de Sansão é Sansão se movendo para lá, se movendo para cá, se movendo para todos os lados e fazendo coisas. Mas o Sansão, quando a gente olha para este personagem, vendo quem ele era, nós vemos alguém extremamente longe do que ele deveria ser, como um israelita, como alguém temente a Deus. Nós vemos Sansão fazendo 2 orações na vida, e uma delas ainda é muito estranha. Numa oração de Sansão, ele fala com Deus mais ou menos assim: Senhor, estou com muita sede, depois daquela batalha de En-Hacoré, quando ele luta com 1000 homens, com uma queixada de jumento. E depois dessa batalha, ele faz uma oração, e ele diz mais ou menos assim: olha Senhor, foi por minha causa que Israel teve essa grande vitória, agora eu estou com sede, eu vou morrer de sede aqui? Essa foi uma das orações. A outra oração de Sansão, ele faz lá na hora, no dia que ele vai morrer, na hora da morte dele. E ele diz o seguinte: Senhor, dá-me força só essa vez. E ali, nessa parte da oração, para mim, ele vai muito bem. Estou dando um spoiler do estudo de quinta-feira. Ele vai muito bem nessa parte da oração, porque ali ele reconhece que a sua força vem de Deus. Mas a segunda parte da oração é terrível, porque ele diz: para que eu me vingue apenas pelo menos por um dos meus olhos. Sansão não está preocupado com a vontade de Deus, Sansão está preocupado em se vingar. Mas Deus cumpre em Sansão e através de Sansão os seus propósitos, apesar de Sansão. Mas nós vemos alguém que se preocupa em fazer coisas. E eu quero chamar a sua atenção: não faça, não gaste tanto tempo tentando fazer a diferença, pelo menos antes de você ser a diferença. Precisamos de pessoas que sejam a diferença. Há uma história de um certo imperador chinês que ficou sabendo que numa das vilas do seu reino havia uma insubordinação. Um grupo de pessoas se levanta contra o rei, começa a falar contra o rei e conspiram contra o rei. E as informações chegam para o imperador, na verdade, chegam para ele, e os capitães ali, os generais, falam para o imperador, e o imperador fala assim: olha, vamos fazer o seguinte, qual a sugestão de vocês? E os generais, que a gente passe lá e destrua todos os nossos inimigos. E o rei disse: então vamos, eu vou pessoalmente. Ali ele junta toda a sua tropa e ele vai. Quando chega lá, o imperador desce do seu cavalo, entra para a vila dentro, ele começa a se encontrar com pessoas, e ele começa a tratar essas pessoas com carinho, ele começa a tratar essas pessoas com amor, e ele começa a conversar com todas elas, querendo saber das suas inquietações, das suas necessidades, e os generais ficam ali de olho,
todo mundo pronto para atacar, para acabar com tudo aquilo, e o rei faz todo esse trabalho na vila inteira e vai embora. E dias depois, os seus capitães estão ali, inquietos, no palácio. E ele percebendo isso, ele fala: o que aconteceu com vocês? Estou percebendo que tem uma inquietação com vocês. Ele falou assim: meu senhor, o senhor sabe o quanto nós obedecemos o senhor, quanto nós somos fiéis, mas nós estamos decepcionados com o senhor. Ah, por quê? Porque nós achávamos que o senhor ia lá e ia destruir todos os seus inimigos, e o senhor não fez, e nós fomos lá para destruí-los com você, com o senhor, e o senhor não fez. E ele disse: quem falou que eu não destruí os meus inimigos? Destruí todos eles. Pode voltar lá naquela vila, não tenho mais nenhum inimigo. Tratei eles com amor, com carinho, procurei ouvi-los, procurei atender suas necessidades. Eu poderia muito bem ter ido lá com todos vocês para a gente destruir toda aquela vila. Mas se for para a gente acabar com os nossos inimigos, através da força, através do amor, da estratégia bélica, do armamento que nós temos, se a gente fizer isso, nós vamos criar uma geração de novos inimigos, de gente com mais raiva, de gente com mais desejo de vingança, e nós não vamos destruir os nossos inimigos. Nós vamos criar uma nova geração de inimigos. Mas se nós destruirmos os nossos inimigos com amor, com compaixão, com tratamento adequado, atendendo às suas necessidades, nós vamos criar um ambiente de paz. E ele diz: eu não quero fazer a diferença, eu quero ser a diferença. Quando a gente lê essa epístola de Pedro, na verdade uma segunda epístola que Pedro escreve, para alguns dos seus leitores, para pessoas que estavam fugindo do Império Romano, afastados, sendo perseguidos, ele tem aqui em mente a ideia, a premissa de combater falsas heresias, ou melhor, falsas doutrinas, heresias. Muitas heresias estavam sendo faladas aqui. Os falsos mestres não só ensinavam coisas erradas, mas também se entregavam a todo tipo de imoralidade e tentavam arrastar outros com eles. O apóstolo então avisa os seus leitores dos perigos que eles estavam correndo e anima então, procura animar todos eles a permanecerem firmes. Tem a ver com o texto aqui que nós lemos aqui. Segurem, aguentem firme, porque Jesus Cristo de fato vai voltar. E uma dessas heresias era justamente de tentar desviar essas pessoas da ideia, do pensamento de que Cristo ia voltar. Essa era a principal. Por isso Pedro fala o tempo inteiro sobre isso. Cristo vai voltar, aguardem, confiem, resistam. Eram dias de inteira perseguição contra a igreja, e a igreja então estava sob ameaça. Agora perceba bem, olha como a Bíblia é fantástica em tudo isso, porque isso não é muito semelhante ao que nós vivemos? É muito semelhante ao que nós vivemos. Os tempos são assim, as heresias estão em todas as partes, os falsos mestres se levantam em todos os cantos, todos os cantos. É assustador quando a gente olha, por exemplo, num canal qualquer de YouTube ou qualquer outra página, e a gente coloca lá, vou ouvir uma mensagem evangélica, tanta besteira que a gente escuta. E cada dia, mais e mais seguidores dessa gente que faz isso. E gente que está sendo arrastada por muita coisa errada, muita falsa doutrina. Tem cristãos sendo perseguidos. A nossa perseguição, a perseguição que o cristão verdadeiro passa no Brasil é terrível. Ela é velada, ela é subversiva, mas ela acontece. Ela acontece. Tenho tido o privilégio de conversar com algumas pessoas, de tratar algumas questões de outras áreas de trabalho. Não vou aqui informar para não colocar ninguém em exposição, mas profissionais que quando se posicionam com a bandeira do Evangelho, sofrem perseguição. São chamados de todo tipo de absurdo. Esses são dias, a igreja evangélica, a verdadeira, está sob ameaça. Sabe quando a gente lê a história de Jó? Tudo aquilo acontece, as 5 áreas da vida de Jó que são atacadas: família, dinheiro, sua saúde, seu casamento. Ninguém percebe que é o diabo que estava fazendo aquilo tudo. Ninguém.
Pedro chega ao final da sua epístola com esta ideia de que o cristão espera o Senhor. E ele precisa viver a vida reta, estudar as Escrituras e crescer em Cristo. E a pergunta talvez inicial seja, do que o cristão precisa para viver dessa forma? Se você fosse reunir aí, pegar uma receita, para você, juntamente comigo, numa luta ousada e real, tentar procurar viver, esperando pelo Senhor, enquanto a gente espera pelo Senhor, viver uma vida reta, estudar as Escrituras e crescer em Cristo. Se você fosse fazer uma lista das coisas que você precisa para você conseguir viver isso, quais seriam esses elementos? Quais seriam os fundamentos para isso? Parece que Pedro tem aqui uma seguinte ideia, de que o cristão precisa de encontrar um estilo de vida que possa responder a essas questões. Parece que Pedro quer que ele descubra, que os cristãos descobrissem uma forma de vida à luz das Escrituras e com fé em Deus, para poder enfrentar aqueles desafios. João Calvino também achava que deveria ser assim. João Calvino dizia que o cristão deveria responder às questões do seu tempo, às perguntas do seu tempo. Então essas são as perguntas. A primeira é essa: do que o cristão precisa? E segundo, por que o cristão precisa dessas coisas? Então Pedro diz que esse cristão precisará de pelo menos 4 coisas. E eu quero guardar essas coisas com você. 4 coisas que o cristão precisa para ser a diferença. Olha aí comigo no seu texto. A primeira coisa que o cristão precisa é empenho. Olha o texto. Versículo 14 diz: por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos. É preciso empenho. E a gente tem uma ideia básica sobre o que é empenho, mas quando eu leio este versículo, talvez aconteça com você a mesma coisa. Primeiro, ele diz, por esta razão, amados, que razão? Do que ele está falando? Ele está concluindo, por isso, mas por isso o quê? O que ele disse até agora? Você vai ter que chegar em casa e dar uma lida nesse texto, para que você tenha essa ideia. E aí ele continua, esperando estas coisas, aí de novo, mas que coisas que o cristão está esperando, ou precisa ficar esperando, enquanto Cristo volta? E é só você dar uma olhadinha no texto para cima, o texto anterior. Se você ler do versículo 11 em diante, ele fala assim, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nas quais habita a justiça. Para um povo que está sendo perseguido, uma terra onde habita a justiça é tudo que se quer, tudo que se espera. Então, enquanto vocês estiverem esperando novos céus e nova terra, esperando pela volta, ou melhor, um novo céu e uma nova terra, enquanto vocês esperam isso, aguardem, se empenhem, firmes. Mas se empenhar para quê, Giovanni? E olha aí que o versículo continua: empenhar para ser achado em paz. E não só isso, para ser achado por Ele em paz, sem mácula e irrepreensível. É muito importante para Pedro que toda essa esperança do cristão que está sendo perseguido seja baseada em Cristo, que não seja baseada em tantas outras coisas, que eles não ficassem ali lendo as Escrituras e viajando na maionese, pensando que poderia ser, mas que eles tivessem foco, o seu olhar, o seu coração em Jesus, em nenhuma outra coisa que não fosse Cristo não ia adiantar. Pedro sabia que nenhum cristão estava pronto após a conversão e o novo nascimento, e por isso ele encoraja os membros a crescerem, mas neste processo de crescimento, o empenho é extremamente necessário. Por isso ele diz, quando vocês esperam essas coisas, seja o novo céu e nova terra, se empenhem para ser achado sem mácula, sem mancha, sem manchas
sem defeitos físicos ou morais, é o que significa essa expressão aqui. Sem ter do que ser acusado, é ser irrepreensível. Procure para se empenharem para que quando Ele voltar, Ele ache vocês em paz. Quem é a pessoa que está em paz? Eu acredito que seja aquela que talvez bata a cabeça no travesseiro e consiga dormir. Talvez seja um indicativo de pessoas que estejam em paz. E esse empenho tinha uma razão. Não aparecer diante de Deus com manchas. Ele tinha em mente que muitas coisas na vida do cristão, na nossa trajetória, podem manchar a nossa trajetória, de fato, e nos contaminar. Então, será que a gente pode viver no reino da justiça, que é o reino de Deus, do qual ele fala? Novos céus, nova terra, nos quais habita a justiça. Será que a gente pode e consegue viver nesse reino de justiça, contaminados por máculas? Nós que desejamos ser encontrados sem manchas? Ou será que a gente quer ser encontrado com um monte de manchas diante daquele que nós aguardamos ansiosamente e com tanta urgência, e aquele que tem olhos como de labaredas de fogo, como diz o livro de Apocalipse? Então nós não poderíamos aparecer diante dele em paz. Mas aí alguém pode dizer assim: Giovanni, mas espera lá, Jesus é nosso advogado, ele intercede por nós diante de Deus, a gente pode ficar tranquilo. Podemos ficar tranquilos com isso. Esse é o evangelho que é pregado. Fique tranquilo, porque olha, Jesus intercede por você e está intercedendo, e é verdade, ele está intercedendo. Mas existe uma parte nessa história que a gente não pode deixar de lembrar. E eu vou ilustrar com uma pequena história de algo que aconteceu numa cidade dos Estados Unidos, lá nos anos 60. Quando uma senhora, ela e o seu marido eram donos de uma grande propriedade no Texas, e o marido adoeceu, tinha feito alguns investimentos, ele falece, e assim que essa senhora vai procurar o advogado da família para ver toda a situação, tudo que ela precisava fazer, ele orientou que ela deveria vender parte da propriedade para saldar as suas dívidas, e ainda isso envolvia os honorários lá do advogado. E ela olhou para ele e falou assim: olha, eu não vou pagar isso tudo de dinheiro, nem para advogado, nem para ninguém, não vou. Então, deixa do jeito que está. Os anos passaram, e a justiça começou a cobrar, e de repente ela se viu numa situação de perder toda a sua propriedade. E ela volta então na cidade para procurar essa pessoa, esse advogado. E quando ela chega lá no escritório desse advogado, ele fala o seguinte para ela: eu me lembro do seu caso. Aliás, eu a partir dessa semana estou assumindo o cargo de juiz na cidade. E o seu cargo é o primeiro que eu vou julgar. O que a gente às vezes se esquece é de que Jesus hoje ele intercede por nós, ele é o nosso advogado. Mas um dia ele vai assumir o posto de juiz e vai nos julgar por todas as nossas obras. Todos nós, os pequenos e os grandes, seremos julgados pelo juiz que hoje é nosso advogado. Nós devemos nos empenhar para sermos achados por ele em paz, livre de máculas, livre de manchas, para que a gente possa de fato aproveitar e viver aquilo que ele tem para nós, seu povo. Então o primeiro elemento aqui para nós vivermos dessa forma é empenho, e empenho também pode ser traduzido aqui como algo que traga pressa. Tem que ser urgente, apressado, não só o empenho da força, da dedicação, mas de pressa. Então nós precisamos nos apressarmos para não sermos encontrados por ele cheio de manchas, cheio de máculas. Mas a vida cristã é uma luta diária, não é? E nós lutamos. Eu sei que você luta para se tornar cada dia uma pessoa que anda mais perto de Deus. Essa é a nossa luta constante. Há uma pesquisa recente da Universidade do Canadá, Universidade de Queens, sobre os pensamentos humanos. E alguns pesquisadores, psicólogos,
Publicaram recentemente a pesquisa que defende ou que aponta que o cérebro humano é capaz de pensar ou produzir 6.200 pensamentos por dia. Então pensa você comigo, se você for um cristão verdadeiro, que se coloca diante de Deus, que procura se afastar do mal, que procura a justiça, se você, no dia anterior à sua morte, tiver tido apenas um pensamento pecaminoso, e dos 6.200 você tiver tido 6.199 pensamentos que não foram pecaminosos, e apenas um ser pecaminoso, nós estaríamos fora da condição de estarmos diante de Deus, porque próximo a Deus não há pecado, e Deus não fica onde tem pecado. Então nós precisamos, mais uma vez, nos empenharmos, rapidamente, para sermos pessoas achadas dignas, limpas diante de Deus. E não era preciso para Pedro dizer aqui para a igreja como que ela ia se manter livre do pecado. Vamos ler alguns textos? Na primeira epístola de João, o capítulo 1, versículo 7, diz assim: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Como é que a gente anda na luz? Como é que a gente é purificado dos nossos pecados? Andando na luz, com Ele na luz, e mantendo comunhão uns com os outros. Olha só que encrenca que a gente está. A encrenca é a seguinte: nós teremos os nossos pecados purificados, se andamos na luz como Ele está na luz, e assim nós mantemos comunhão uns com os outros. E assim, e por causa disso, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Essa mesma epístola de João, versículo 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Essa é a mesma epístola, só que lá no capítulo 3, versículo 3 diz: e a si mesmo se purifica todo que nele tem essa esperança, assim como Ele é puro. Faz parte disso, gente, um empenho muito grande, um esforço sincero, que ao mesmo tempo nos leva a evitar qualquer contaminação da carne e do espírito. E isso acontece na permanência em Jesus. 1 João 3, 6 diz assim: todo aquele que permanece nele não vive pecando. E todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Nem o viu. É na obediência à direção do Espírito Santo e na clara rejeição ao mundo e de toda a sua natureza. Essa é a atitude que forma um contraste total, absoluto, com todos os devaneios aí da liberdade cristã e desses sedutores. A igreja deve permanecer firme, claramente instruída aí, em toda aquela instrução apostólica que fala sobre isso. Mas a palavra de ordem aqui é empenho. A segunda palavra, resistência. Olha para o texto e fala assim: pastor, mas não tem resistência aqui. Aí o senhor viajou aqui. De onde eu tirei a palavra resistência? Eu tirei a palavra resistência do versículo 15, quando Pedro diz: e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor. Ou seja, o que é que vai salvar vocês desse negócio? O que vai salvar vocês desse desafio, dessa encrenca, dessa jornada que vocês estão? O que vai salvar vocês é o exemplo. Mas esse exemplo qual é? A longanimidade do nosso Senhor. E a longanimidade é justamente isso: resistência à dor e à infelicidade. Resistência às intempéries da vida, resistência às setas do inimigo, resistência às ciladas de todo lado que vem. Por isso, Pedro cita no meio da sua carta, o exemplo de Cristo, e aconselha aos seus seguidores, para que se mantenham firmes nele, quando ele escreve na primeira epístola, capítulo 2, versículos 18 a 25, eu quero ler com vocês. Olha só, ele diz assim: servos, sede submissos em tudo, ou com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, ou seja, seja submisso ao vosso Senhor, mesmo se ele for ruim, mas também ao perverso,
Porque isso é grato que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Ou seja, é bom, é importante que você sofra, mas tenha consciência de que está sofrendo em nome de Deus. Ele continua dizendo, pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados, por isso, suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, vos sois igualmente afligidos, e o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais paciência, isto é, grato a Deus, ou seja, quando vocês praticam o bem, sois igualmente afligidos, e o suportais com paciência, isso é grato diante de Deus, porque para isso mesmo vocês foram chamados. Olha só que coisa que Pedro fala. Na primeira epístola, capítulo 2, versículo 21. Foi para isso que vocês foram chamados. Para quê? Para seguir o exemplo de Cristo. Olha, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fossem sarados. Pedro está dizendo para os seus leitores, olha, resistam, sejam resistentes e sigam o exemplo de Cristo. Vocês têm por salvação a longanimidade dele. Observe, então você tem que resistir ao quê? À dor e à infelicidade e às tristezas que podem vir do ministério que Deus deu para vocês, enquanto chama cada um de nós para sermos a diferença. Então, o que pode nos inspirar isso? Eu preciso de inspiração para isso, talvez o amor, não é? E Pedro fala aqui o seguinte, ó, falando sobre essas coisas, eu me lembro aqui de Paulo. Ele vai recorrer a Paulo, quando ele fala sobre isso. Versículo 15, ele diz, olha, o nosso irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas. Pedro, quando diz que o cristão deve suportar tudo, ele está usando o exemplo de Cristo. Isso sim, a gente pode achar que o amor nos daria a inspiração para isso. A gente poderia pegar textos de Paulo. Aos Tessalonicenses, capítulo 3, 12, ele diz assim, e o Senhor vos faça crescer, aumentar no amor, uns para com os outros e para com todos, como também para convosco. Mas isso aqui não fala de inspiração para permanecer aqui firmes, ou ser resistentes. Ele não fala disso. Talvez a fé, em outro momento Paulo fala assim, olha irmãos, cumpre-nos, dá sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor aumenta de uns para com os outros, ele vai aumentando cada vez mais. Em outro momento ele fala do conhecimento de Deus também. Mas Paulo não fala que esses textos não trazem inspiração, talvez, para que haja aqui essa resistência. É porque nada é mais forte, nada é mais útil e eficaz para nos dar inspiração do que o exemplo. O exemplo de alguém que fez, de alguém que passou, de alguém que sabe o que aconteceu. De alguém que sofreu por causa da obra de Deus, por causa da vontade de Deus. Isso é a inspiração. Eu e Ronaldo estávamos há poucos dias na reunião do presbitério, e ouvimos uma frase do reverendo Heron. Heron, acho que é um capitão da reserva reformado, né? Capitão do exército. E ele diz o seguinte, falando num dos discursos, ele diz o seguinte, que palavras mobilizam, mas exemplos arrastam. Palavras mobilizam, exemplos arrastam. O quanto de exemplo falta dentro das nossas casas. A inspiração vem de gente, de histórias, de pessoas que
passaram por isso. Eu recolhi 2 exemplos que eu considero muito interessantes. Um deles é de um corredor finlandês, numa das Olimpíadas, os 400 metros rasos, e ele parte em retirada na hora do início da corrida, e ele corre, no meio da prova ele tropeça e cai. É possível achar esse vídeo. E ele se levanta, ele não fica ali parado, não fica caindo, ele caído, chorando sua dor, e ele levanta e ele toma velocidade de novo, e 1 a 1 ele ultrapassa os seus adversários e acaba ainda vencendo a corrida. Isso é inspirador. O outro exemplo vem de um filme, Rocky Balboa. O Renato chegou a levantar a cabeça quando eu falei. Num dos filmes, no último filme, ele diz o seguinte para o filho dele, que está lá reclamando da vida. Ele diz que o segredo não é o quanto você consegue bater. O segredo é o quanto você consegue apanhar e ficar de pé. Isto é exemplo inspirador. É por isso que Pedro diz: tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso irmão amado Paulo escreveu. Um dos textos mais belos da Bíblia, mais belos, está em Hebreus, a respeito deste assunto. Quando o autor da Epístola aos Hebreus diz o seguinte, que, tendo visto que nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando fixamente para o autor e consumador da fé. O que o autor aos Hebreus tem em mente? Uma corrida. Uma corrida. E ele imagina, e ele percebe então que sentado nessas arquibancadas estão os heróis da fé. A nuvem de testemunhas. Gente que testemunhou a história do cristianismo, desde os seus primórdios, a história do povo de Deus. E essas pessoas estão ali sentadas na arquibancada da história, quando nós estamos correndo a nossa corrida. Estamos rodeados de grande nuvem de testemunhas. Mas ele diz para a gente olhar para o autor, não tirar os olhos para o autor e consumador da fé. E a pergunta é, onde ele está? Se ele não está na grande nuvem de testemunhas. Na Epístola aos Hebreus, a supremacia de Cristo está em todos os lugares, em cada página. O que o autor tem em mente é que Cristo está lá depois da linha de chegada. Cristo venceu a corrida. E Ele está do lado de lá, olhando para nós. E, nesta noite, Ele me convida e te convida a sermos a diferença. Olhando para cada passo que você dá na sua corrida, na sua jornada, e dizendo para você: corra! Se empenhe, aguente firme, um passo a mais, você vai chegar. Eu estou aqui, eu já venci, eu estou do outro lado, mas estou esperando você. E sei que é possível você passar nessa prova, sei que é possível você vencer isso. Então empenhe-se e resista. Empenho, resistência. Terceira, cautela. Vamos voltar para o texto da Epístola de Pedro, versículo 17 do capítulo 3. Vós, pois, amados, prevenidos, como estáis de antemão, acautelai-vos, tenham cuidado. Cautela com o que, Giovanni? Com o que, pastor? Cautela para não seguir com os que estão no caminho do erro.
Olha aí o que o texto diz: para que não suceda que você é arrastado pelo erro, ou arrastado pelos erros desses insubordinados. Quem é essa turma? A expressão aqui significa uma pessoa que quebra restrições legais para cumprir os seus próprios desejos. Pedro diz: tome cuidado, para que você não siga com essa turma que vai para o caminho errado. Ele recomenda que, acima de tudo, eles vivam uma vida que traga honra e glória para o nome de Deus. Lá na primeira epístola, capítulo 1, versículos 15 e 16, ele diz: pelo contrário, segundo o que é santo, aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: sede santos, porque Ele é santo. Enquanto vocês esperarem por Cristo, você tem que se prevenir para você não ser arrastado por esse monte de heresias que tem em volta. Não dá. Pedro diz que eles são ignorantes e instáveis, eles deturpam as palavras que Paulo escreveu, que são difíceis, e ele está falando: olha, o que Paulo escreveu é difícil mesmo, e o pessoal anda deturpando o que Paulo tem escrito. Mas olha o problema: Pedro diz que eles não entendem, que eles não deturpam só o que Paulo escreve, eles deturpam também as demais escrituras para a própria destruição deles. E vamos falar a verdade, nós que temos um tempinho a mais de evangelho, a gente tem visto muita coisa esquisita. A gente viu de água abençoada do Jordão a sal que pode purificar os pecados. A gente viu de lencinho que pode curar a ingresso no céu. Quantas opiniões e doutrinas erradas e perigosas foram comprovadas a partir da Bíblia. Não é à toa que o Dr. Júlio Andrade Ferreira disse certa vez que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Todas elas saem da Bíblia. As pessoas distorcem frases de Paulo, de outra parte da Escritura, e o risco é para a própria destruição deles. Pedro conhecia o poder arrebatador das heresias. E o poder arrebatador das heresias tem um problema, um detalhezinho. Que, na verdade, eles, ou elas, as heresias, elas grudam nos nossos sentimentos e nas nossas inclinações naturais. Ou seja, a gente tem uma inclinação por heresia. Pedro já tinha falado sobre isso, no capítulo 2, versículo 18, dessa mesma carta. Ele fala assim: olha, porquanto proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais por suas libertinagens àqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Eles são audaciosos, defensores da libertinagem. Mas sabe de uma coisa? Eles são admirados e heróis. Mas sabe qual a boa notícia? É que pelo que Pedro escreve aqui, a igreja, ou as pessoas que estavam ali fugindo do Império Romano, espalhados aí por todas as partes, eles estavam firmes. Porque Pedro diz: olha, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelos erros desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Eles não caíram ainda, eles estão firmes. Essa é a boa notícia dessa igreja. Portanto, o terceiro elemento é cautela. E o último? O último, lógico, é crescimento. O último elemento é crescimento. Versículo 18, antes, ou seja, ao contrário disso que eu acabei de falar, gente, Pedro, ao contrário disso aqui, dessa situação de falar heresias, de deturpar as escrituras, de tentar arrastar pessoas para o erro, ao contrário disso, cresçam em quê? Em número? Não, ele não fala primeiro em número. Crescer no conhecimento? Não, ele não fala primeiro em conhecimento, o conhecimento vem depois. Pedro diz: cresçam na graça e no conhecimento. E por que crescer na graça, em primeiro lugar aqui, é importante? Por que Pedro coloca isso aqui desta forma, essa lista? Porque Pedro sabia que
A graça produz pelo menos duas ações em nossas vidas. A primeira ação que a graça produz é que ela nos livra da culpa do pecado. A segunda ação da graça em nós é que ela nos livra da influência do pecado. São coisas diferentes, mas nós precisamos disso. Não há nada tão terrível, penoso, como uma alma carregada de culpa. A culpa destrói a gente, arrebenta com a gente. Há um autor que escreve um livro sobre dor. Eu me lembro que o subtítulo do livro é Por que sentimos dor e o que podemos fazer a respeito? Ele fala dos intensificadores da dor. E ele fala que um dos intensificadores da dor é a culpa. E ele explica o seguinte, que se eu carrego comigo a culpa por algo que eu tenha feito, por algo que eu tenha vivido em algum momento da minha vida, quando a tragédia me atingir, quando a tristeza me abater, tragédia, aquilo que seria dor vai se transformar em sofrimento. E um sofrimento intensificado, porque são intensificadores da dor. A culpa é o intensificador da dor. Pedro faz lembrar aos seus leitores aqui a razão deles estarem dentro dessa missão de se manterem assim. Você já leu esse texto na primeira epístola dele, capítulo 2, versículo 9, ele diz: vocês, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deixa eu tentar ajudar você a não se perder num engano. Vou falar para você o que não é crescer na graça. O que é crescer na graça? Eu vou falar primeiro o que não é. Ok? Crescer na graça não é ser mais salvo do que no dia da sua conversão. Não é. Crescer na graça não é ser mais perdoado do que nesse mesmo dia. Não é. Isso não é crescer na graça. Crescer na graça não é estar mais justificado do que na salvação. E crescer na graça não é ser mais assíduo na programação. Crescer na graça, então, segue-se por aquilo que diz J.C. Riley, quando ele diz: quando falo de crescimento na graça, quero dizer aumento no grau, tamanho, força, vigor e poder das graças que o Espírito Santo planta no coração do crente. O crescimento na graça acontece às escondidas, calma, constantemente. Crescimento rápido pode ser inchaço. Não se trata de esforços precipitados. Jesus disse, quando ele fala das parábolas do reino, por exemplo, que o crescimento do reino é silencioso, imperceptível, mas constante, que não dá para parar. Então, crescer na graça e no conhecimento significa crescer para baixo, para dentro, para a profundidade na relação com Deus. E o quanto significa para uma igreja ter no seu hall de membros homens e mulheres que crescem na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que crescem silenciosamente, amadurecendo, sem alarde. São estes também que são imunes às heresias, porque não parecem parados, mas cresceram, e crescer precisamente na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é importante. Os hereges consideram os membros das igrejas atrasados. Conhecimento, sempre novos conhecimentos. Este é o passatempo favorito de um herege. Conhecimento, não profundidade. Pedro se antepõe, então, dessa forma. E aí a gente aprende que o crescimento na graça não é um crescimento para cima, mas sempre para as profundezas do Espírito. Torna-se cada vez menor, ou tornar-se cada vez menor aos nossos próprios olhos,
cada vez mais carente da graça de Deus, e valorizar cada vez mais essa graça, amar essa graça cada vez com gratidão maior. Esse é o autêntico crescimento, é crescer na consciência de um favor inteiro da ação de Deus. E justamente assim, tão somente assim, acontece o verdadeiro crescimento. O crescimento que nós precisamos não se resume a colher novidades interessantes, excitantes. Pelo contrário, a antiga verdade já está escrita. Hoje pela manhã nós falaram sobre isso aqui os professores da escola dominical. O básico da Bíblia, o básico do que a gente precisa para viver a vontade de Deus, está muito claro na Bíblia. Muito claro. Em contraposição ao crescimento autêntico dos redimidos, processa-se na medida em que Jesus se revela cada vez mais a nós e cada vez mais possamos conhecê-lo. Isso significa que irão cada vez mais segui-lo decididamente. O que nós precisamos para crescer, vou ler aqui. O que precisamos para crescer não é que uma série de outras coisas se torne importante para nós, além de Jesus. Mas na realidade crescemos intimamente pelo fato de que Ele próprio, nosso Senhor, se torna cada vez mais grandioso, imprescindível e glorioso. Quais são as evidências do crescimento? Evidências do crescimento, gente. Primeiro, aumento do amor. Quando há crescimento na graça e no conhecimento de Jesus, há aumento do amor. Paulo disse: e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor de uns para com os outros, para com todos os santos. Outra evidência do crescimento é o aumento da fé. Outra evidência do crescimento é o aumento do conhecimento de Deus. E Deus usa muitas coisas para nos fazermos crescer. Deus usa a sua palavra, Deus usa os nossos problemas, a nossa experiência. Deus usa a devocional diária, a leitura que você tem na sua casa. Deus usa a adoração pública, o culto público. Deus usa a comunhão entre os crentes. Crescimento. Crescimento. É o quarto elemento. Então, se você anotou, eu tenho aqui 4 elementos fundamentais, imprescindíveis, para que a igreja consiga, nesse desafio de viver vida santa enquanto espera o Senhor, estudar as Escrituras e crescer em Cristo, empenho, resistência, cautela e crescimento. Ok? Não tenho mais o que dizer aqui destas porções aqui. Mas eu quero relembrar você o seguinte, de que há nesses dias falsos mestres e falsas doutrinas. Há ensinos equivocados do Evangelho. Há gente ignorante tentando arrastar gente inocente, tentando arrastar gente consigo. Há perigo iminente sobre a igreja. O que pode fazer a diferença em tudo isso? O que pode fazer a diferença nesse ambiente pernicioso para a igreja? Esse ambiente de risco para a igreja? Certa vez, num leilão de instrumentos, de vários instrumentos que foram ali vendidos, leiloados, chegou um determinado momento que um violino muito velho foi posto à venda, ou apresentado. E ali então o leiloeiro começa a falar do violino, fala: olha, violino, $50, vamos lá, dou-lhe uma, dou-lhe duas, alguém dá 50, alguém, um lance de 50 e ninguém. E ele insistiu um pouquinho mais e nada, e de repente levantam um senhor de lá, veio, tirou um líquido, um vidrinho do bolso, um paninho, colocou ali no violino, limpou, afinou as suas cordas e resolveu tocar uma canção, uma música. Segundo a ilustração, uma sinfonia de Beethoven. E aquela sinfonia invadiu o lugar. E as pessoas que estavam ali participando do leilão ficaram encantadas com aquilo.
Terminou a apresentação, terminou a música, ele entrega o violino e o leiloeiro começa. Alguém, $50, alguém dá mais, e uma pessoa, $100. Daí a pouco, $200, e o leilão segue. E o violino foi vendido por $800. Então, vendido para este cavaleiro por $800. E alguém que estava participando falou assim: gente, eu quero tentar entender o que está acontecendo. O que aconteceu aqui? Eu não estou entendendo, não consegui processar isso aqui. Por que o violino que estava sendo vendido por $50, ninguém quis comprar, e aí vem esse moço, limpa, toca, e agora ele é vendido por $800? O que aconteceu? O leiloeiro disse: simples, posso te explicar. Foi o toque do mestre. Depois que o mestre tocou, tudo mudou. Queridos, a diferença neste mundo, nessa terra, só pode ser feita por cristãos que foram tocados pelo mestre. Porque aqueles que foram tocados por Jesus tiveram suas vidas transformadas no exato momento. Houve uma vez que uma mulher toca nele, nas vestes dele, e ela é curada de uma doença que já acontecia há 12 anos. Só o toque do mestre pode fazer com que, naquele dia final, você será achado em paz e sem máculas. Só cristãos tocados pelo mestre conseguirão enfrentar a dor e a infelicidade e não serem derrubados por ela. Só cristãos tocados pelo mestre não serão arrastados por gente que quer enganar os outros e arrastar por caminhos equivocados. Só cristãos tocados pelo mestre crescerão na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só cristãos tocados pelo mestre serão a diferença, para que possam esperar o Senhor, viver em vida reta, estudar as Escrituras e crescer em Cristo Jesus. Pedro termina o texto que a gente leu aqui com a seguinte frase: a Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Cristãos que vão fazer a diferença entendem que a sua vida só acontece para que a glória seja a Deus, agora e no dia final. Deus nos abençoe. Vamos cantar?